Oi pessoal, bem-vindos ao nosso programa Viver Mais. Porque o importante é a gente viver com mais saúde, com mais leveza, com mais autoestima e com mais bem-estar. E começando aqui com um recadinho para vocês. A nossa felicidade depende mais do que temos nas nossas cabeças do que nos nossos bolsos. Existem pessoas que mesmo aparentemente tendo tudo para ser feliz, não conseguem ser. O segredo para ser feliz é aceitar o lugar onde você está hoje na vida e dar o melhor de si todos os dias. Os melhores momentos da vida são como arco-íris, aparecem quando você menos espera. Então jamais deixe que sua felicidade dependa dos outros, construa você mesmo sua própria história. É preciso fazer por merecer, para se tornar a melhor versão de si mesmo. É necessário ser grato pelo que se tem, para entender que o otimismo é bem mais do que acreditar em si mesmo. Seja otimista com a vida, pois ela te agradecerá trazendo felicidade. Bom, e hoje o nosso programa está imperdível, cheio de coisas boas que eu tenho certeza que vocês vão adorar acompanhar. Eu vou conversar com uma nutricionista que vai falar sobre saúde intestinal, tema muito importante, então fica aí que é já já. Você também ama cuidados com a pele e procura segurança e qualidade? Então eu quero mostrar para vocês alguns produtos exclusivos da Leven, minha farmácia de manipulação. A espuma de calêndula é a espuma facial Leven e possui ativos que proporcionam, além da limpeza, uma super hidratação, deixando sua pele com aspecto saudável. É indicada para todos os tipos de pele e vem uma embalagem que facilita o seu dia a dia, pois possui uma esponjinha própria para a limpeza. Tem também o Serum Plus, ideal para quem busca uma fórmula anti-idade. Ele possui ativos que, além de prevenir linhas finas e os sinais do tempo, devolvem a luminosidade e uniformizam o tom da pele, indicado para todos os tipos de pele. E tem também o Absolute Skin. São sachês que possuem vitamina C e colágeno Verisol, que é o único colágeno específico para a beleza, com comprovação científica. Melhora significativamente as rugas e a hidratação da pele. Tem um sabor delicioso e não possui efeito colateral. E o emagrecedor Express, que reduz significativamente o peso corporal e a circunferência abdominal. Ideal para quem busca emagrecer, diminuir a retenção de líquidos e controlar o colesterol. A Leven tem a preocupação de garantir a qualidade e a segurança que você precisa. E todos esses produtos você pode pedir também nos contatos que estão aqui na tela, mandando diretamente para eles e recebendo na sua casa. Leven, melhor qualidade, melhor resultado. Bom, agora eu vou receber a Kívia Nunes. Ela é nutricionista e hoje veio falar sobre a saúde intestinal. Bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada, Paula, pelo convite. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu amo, que é sobre o intestino, que é onde a saúde começa. É muito importante, né? A gente tá com uma saúde intestinal boa, né? Ela interfere em tudo, realmente. Muita gente não sabe que começa, né, no intestino. Às vezes até dor de cabeça, cansaço, estresse, até ansiedade, depressão, não é? Muitas coisas começam no intestino. Sim, sim. Então, assim, é muito comum eu receber em consultório mulheres que estão cansadas, sem energia nenhuma, problemas de pele, dermatite, dor articular, o cabelo tá caindo, a unha tá fraca. Então, todos esses são sinais de que você precisa olhar para o seu intestino com mais carinho. Eu acho que é um funcionamento que precisa estar regulado, né? E muita gente, acredito que você recebe no consultório, com o intestino desregulado, né? Qual a relação do cansaço mesmo com o intestino ruim? O primeiro ponto para entender qual a relação do cansaço com o intestino é como que esse intestino funciona. Então vamos pensar assim, pensa em uma cidade que é protegida por uma muralha, tá? É um muro ali de um quartel com vários soldados, tá? Essa é a função do intestino, é funcionar como uma barreira que vai separar ali o mundo externo do interno, ou seja, o nosso corpo do ambiente, tá? E do lado de fora dessa muralha também vai ter uma população ali de bactérias, que hoje é muito conhecida como microbiota intestinal. Então, o que acontece quando essa muralha, essa barreira não está íntegra, como precisa ser, né? Começa a furar essa muralha e ali começam a passar coisas que não são para passar
e nutrientes que eram para entrar acabam não entrando. Ou seja, se você não absorve o nutriente que você precisa absorver, você acaba tendo mais fadiga, mais cansaço, você pode ter uma anemia por uma constipação crônica. Então, se você tem intestino preso durante muito tempo, você pode desenvolver uma anemia ou um mau funcionamento na tireoide, né? Porque a tireoide ela é bem dependente de alguns nutrientes. Então, se cronicamente você fica com falta de ferro, complexo B, zinco, selênio, enfim, vários nutrientes ali que nutrem a tireoide, você pode ficar cansada por anemia ou por algum problema na tireoide. Falta até de nutrientes, mesmo você esteja ingerindo, né? Sim, porque às vezes você come alguns alimentos ali ricos e não assimila, né? O corpo ele não consegue absorver, né? E por que isso acontece? O intestino não consegue, como você falou, né? O muro, absorver mesmo alguns nutrientes. O que falta? Por que ele não está funcionando bem? Então, esse é um processo crônico. Então, pensa assim, ao longo da vida você consumindo muitos alimentos ultraprocessados, né, que são industrializados, fast food, bebidas açucaradas, você começa a mexer com a população de bactérias ali, gerando uma disbiose, que é um desequilíbrio, né, aumenta a quantidade de bactérias ruins e diminui a quantidade de bactérias boas. Né? Ao mesmo tempo, você vai, pensa que você está com a picareta na mão, furando o muro ali. Né? Então começa a gerar toda uma inflamação no corpo. Então forma uma verdadeira bagunça. Então no meio dessa bagunça ali, crônica, você acaba perdendo essa capacidade de absorção. Fora isso, vem o intestino preso, a própria constipação crônica, ela vai diminuir essa absorção de nutrientes. E a gente está falando aqui de intestino preso, tem intestino solto. Qual seria o ideal, né, para a gente falar das fezes até, né? O que seria o ideal para a gente estar com um organismo saudável, né, podemos dizer? Então, o primeiro ponto não é normal você passar ali mais de uma semana sem conseguir fazer cocô, né? Então, assim, o ideal é evacuar diariamente. Tem gente que fica, né? Fica, acha que é normal, eu vou dia sim, dia não, eu vou a cada 3 dias, às vezes eu passo uma semana. Então, assim, não é normal, tá? O ideal é você evacuar diariamente, né? E também observar essas fezes, porque às vezes, né, chega ali, Kívia, tá tudo certo, eu consigo ali fazer cocô todo dia. Ok, mas você observa como é que suas fezes estão ali no vaso antes de dar descarga? Como é que está a qualidade ali dessas fezes, né? Então, assim, antes de dar descarga é muito importante olhar para o vaso sanitário. Então, como é que essas fezes estão? Qual que é a consistência? Está em formato cilíndrico? Está em formato de bolinha? Qual que é a cor das fezes? Está boiando? Está afundando? Então, assim, tudo isso é muito importante de olhar, porque isso são sinais de saúde ou de doença. Então, por exemplo, né, o formato ideal das fezes, aquele formato cilíndrico, em formato ali de banana, tá? Se for em formato de bolinha, é muito comum em quem tem constipação crônica, tem um sinal de sensibilidade alimentar, ali a pessoa pode ter alguma alergia alimentar, né? Mais seco, né? Mais seco. Isso pode ser falta de água também, mas está muito associado com o consumo de lácteos, né? De leite derivados ou de glúten, né? Então, alguma sensibilidade alimentar, tá? Outro ponto é a cor das fezes. Tem que ser marrom. Então, assim, pensa num cocô que sai pálido, mais amarelado, não tá normal, é sinal de alerta, inclusive, tá? Então, as fezes mais amareladas, a gente precisa olhar para a nossa saúde da vesícula biliar, porque o que dá cor do cocô são sais biliares, né? Então, precisa olhar com atenção para o metabolismo de sais biliares ali para o fígado, né? E para a vesícula biliar. Você pode estar com uma obstrução, por exemplo, com uma pedra na vesícula, né? Então, é bem importante. Você está falando, a gente fala de fezes, mas é muito importante, porque muita gente dá risada, né? Não quer olhar, mas é sua saúde, né? E pode estar com problemas sérios também, né? Problemas sérios, por exemplo, outro sinal de alerta, Paula, é muco nas fezes. Então, assim, aquela secreção mais viscosa ali, se sair, é um sinal de inflamação. Então, a pessoa precisa procurar um médico, não é, para avaliar como que o intestino está. É um alerta muito sério, essa questão do muco ali nas fezes, tá? Outro ponto importante é o odor, né?
Então é sempre um tabu ali, você vai ao banheiro, aí rola aquele constrangimento do cheiro. Então assim, não é para ser cheiroso, né? Ok. Mas também não precisa você ir ao banheiro e todo mundo ter que sair de perto. Então não tá normal, um odor muito fétido, né? Então tudo isso são sinais que o seu corpo dá, na verdade o corpo grita pedindo socorro. Qual a alimentação que você considera assim? Claro que para cada indivíduo, né? Acredito que cada paciente você passe uma alimentação. Mas quais são os alimentos que ajudam a saúde intestinal? Sim, você falou ali um ponto muito importante. Então, para cada um é um tipo ali de plano alimentar, porque assim, o que importa é como você interage com o alimento. Então, às vezes um alimento que para você funciona muito bem, que o seu corpo consegue lidar muito bem, eu não vou lidar tão bem, né? Então, o primeiro ponto é você observar, você mesma, como que o seu corpo reage a cada alimento ali que você consome, tá? Mas via de regra, frutas, né, verduras, legumes, vegetais, castanhas, né? Tudo isso ali vai ajudar muito o seu intestino, vai ser alimento para as bactérias boas ali do intestino e vão te dar mais saúde. É verdade que, por exemplo, carne, ela demora mais para digerir. Tem alimentos que são mais rápidos, mais fáceis, melhor para o intestino, né? Sim, e a questão da carne vermelha, ela que tem um tempo de digestão maior. Só que o problema da má digestão da carne vermelha, ela começa antes. Então, assim, se o seu estômago ele não está produzindo o ácido como deveria, e se você não mastiga bem aquela carne, você demora mais para digerir. E aí a carne vai chegar ali no intestino mal digerida, por falta de mastigação, por falta de produção adequada do ácido, e vai alimentar as bactérias putrefativas, né? Então é por isso até que os gases quando você consome carne vermelha ali e não digere bem, os gases saem fétidos. Então é aquele pum bem fedorento mesmo, né? Diferente de quando você come outros alimentos que podem até aumentar a produção de gases, mas não tem odor. Existem alguns alimentos, né, que falam, nossa, eu fiquei com gases. Feijão, eu não sei, tem alguns, né? Mas é por conta da fermentação também, é mais difícil, né, de digerir. Sim, a gente tem um grupo de alimentos que são ricos em FODMAPs, que são fruto-oligosacarídeos fermentáveis. Então, assim, o corpo acaba ali fermentando mais, gera gases ali no intestino, tá? E não quer dizer que a gente tem esse grupo de alimentos, não quer dizer que todos esses alimentos vão te gerar gases. Então é muito aquela questão do teste, você vai testando, porque, por exemplo, tem gente que digere muito bem cebola, alho, tem gente que se sente muito desconfortável. Né? A mesma coisa o brócolis, couve-flor, batata doce, alguns tipos de cogumelo acabam fermentando mais. Para mim o pimentão é algo que digere mal, depende realmente de cada pessoa. E, por exemplo, tem muita gente que fala, acho que o básico que fala é muito água, né? Porque a água também é para tudo, muita água e fibra, é isso? Isso. Então, assim, geralmente quando a gente fala, eu estou constipada, meu intestino está preso. Então, geralmente a primeira coisa que você pensa é na fibra, tá? Ok, a fibra é essencial. Só que se você coloca fibra e não põe água, vai entupir. Então, assim, pensa num cano, tá? O intestino é como se fosse um cano, que precisa ser flexível, né? E se você coloca areia nesse cano, imagina, areia, e não colocar água, o cano vai entupir. Então, você precisa da fibra, precisa da água, precisa também, por exemplo, que muita gente esquece da gordura boa, né? Porque a gordura ela vai acabar lubrificando e facilitando a passagem do bolo fecal. Então, você consegue evacuar com mais facilidade. Então, se você restringe muito gordura da sua dieta, da sua alimentação, você pode acabar ficando também mais constipada, né? E existem coisas que a gente pode fazer para conseguir melhorar o intestino, né? Para que a gente possa ter uma saúde melhor no intestino? Sim. Então, assim, além da fibra, da água, da gordura, é muito importante também até a forma que você senta no vaso sanitário. Então, então imagina, se você senta assim toda retinha ali naquele ângulo de 90 graus,
não vai funcionar legal. Você vai travar a passagem ali das fezes, né? Então, quando você, por exemplo, coloca os pés em cima de um banquinho, você simula a posição de cócoras. Então, facilita ali a passagem das fezes, né? Outro ponto é até a forma de preparo do alimento, né? Tem paciente minha que está ali numa crise de constipação que eu falo, durante 15 dias você não vai comer salada crua. Então, a gente vai consumir somente alimentos cozidos, porque até a fibra em excesso do alimento cru pode acabar piorando ali a constipação. Nossa, mas o ideal é a gente realmente ter o organismo certinho, a gente poder ir no banheiro e não ficar, né, esperando, né, sofrendo. Nossa, tem gente que sofre tanto, né, para ir no banheiro. É terrível mesmo. E a gente vai para o rápido intervalo agora. E no próximo bloco eu vou falar mais um pouquinho, eu vou falar da relação, né, que tem a ansiedade com a saúde intestinal, cansaço. Fica aí que eu volto já já.